Bom dia a todos e todas que me ouvem sempre. Queria dizer a você, que o desejo do meu coração é que as misericórdias do Senhor se renovem a cada dia sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o teu emprego, sobre a tua mente, teu coração, e que você a cada dia possa se aproximar mais do Senhor. Eu queria trazer uma palavra nesse dia para a tua alma. Nós vivemos em um mundo, onde a nossa alma hoje ela tem sido solavancada por vários ataques, eu diria, da dificuldade que é o mundo hoje em dia. O mundo hoje é muito dinâmico, então o ser humano hoje ele é muito atacado na sua alma. É a era da velocidade e tudo é para ontem, E isso tudo muitas vezes caminha numa velocidade diferente da velocidade do nosso coração, da nossa alma. E muitas vezes a nossa alma ela é atingida por essa pressa, por essa velocidade. E muitas vezes nós não conseguimos acompanhar tudo aquilo que o mundo moderno ele vem nos demandando. E isso causa transtornos na vida das pessoas. Então eu gosto de vez em quando trazer uma palavra que possa alcançar a tua alma. E eu queria trazer um texto que se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo de número 30, e ele diz assim, a partir do verso 19: Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disso depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Uma promessa que foi feita por Deus, Abraão, Isaque e Jacó, mas que alcançou aqui a vida de Moisés, no Deuteronômio, e também a tua vida hoje. Deus, ele nos propõe essa decisão. E, queridos irmãos, nós todos os dias nos deparamos com essa decisão que temos que tomar, irmãos. E nós temos diante de nós, muitas vezes, situações internas no nosso coração que nos impedem de tomar a decisão correta. Eu trouxe uma palavra há tempos atrás sobre a autossabotagem, que é algo que atinge a vida das pessoas, Muitas vezes as pessoas não conseguem viver aquilo que Deus tem escolhido para a sua vida porque elas se autossabotam, E isso também diz respeito o incentivo. O incentivo que, queridos, ele muitas vezes vem externo ou não, ele também pode acontecer internamente. Eu me considero uma pessoa automotivada. Eu sou uma pessoa que eu sempre procuro me automotivar. Eu digo sempre que às vezes eu nem preciso de incentivos externos. Tem pessoas que elas só vivem, só fazem as coisas se elas tiverem o elogio, se elas tiverem o incentivo, E o ideal seria que nós tivéssemos no nosso interior um empoderamento a ponto de nós mesmos nos automotivarmos para fazermos as coisas, E quando se coloca dentro de nós as escolhas, bênção e maldição, de vitória e derrota, a vitória e a derrota que quer dizer vencer ou perder, às vezes a autossabotagem em nós, ela diz que a gente vai perder. E aí a gente não se motiva, porque a gente está olhando para o passado, para derrotas passadas, para sentimentos de menos-valia em nós. E aí isso faz com que a gente não enfrente as coisas. E as pessoas, elas às vezes precisam de muito incentivo externo, Eu diria que o incentivo externo ele é importante. Mas o mais importante é o incentivo interno. É lógico que existe o incentivo externo, mas o mais importante é você estar empoderado, você estar se automotivando, sabendo que você tem um Deus poderoso,
e que Ele te deu capacidade para você vencer. Então, meu querido irmão, eu queria que você assumisse nesse dia, né, esse poder de ser uma pessoa automotivada. Então, diga para você mesmo assim: eu sou automotivado, não é? Então, quando alguém ele fala assim: ah, eu acho que eu não vou conseguir, né? Ah, eu acho que eu não vou vencer. Eu acho que eu não vou. Ele está se auto-declarando derrotado desde já. Ele já entrou numa guerra com a declaração da derrota. Às vezes é algo que a pessoa chega até a obter sucesso naquilo que ele está empreendendo, mas na realidade ele lá atrás disse: eu vou perder, eu não vou conseguir, né? Tem gente que é assim, que tem isso nele carimbado, assim, de dizer sempre, né? Ele sempre que ele vai enfrentar qualquer coisa: olha, eu já sei que não vai dar certo, isso aí não vai dar certo, olha, isso eu não tem recurso suficiente, olha porque no passado aconteceu tal coisa assim, olha porque disseram isso e aquilo, olha porque a situação agora desse vírus, né? Porque o vírus, porque a minha incapacidade, porque eu não sou inteligente o suficiente, porque eu não sou capaz. Então, pessoal, a gente precisa, né, assumir essa postura de automotivação, autoempoderamento, sabendo que Deus, ele nos dá força para vencer. Deus, ele é onipotente e a nós ele nos deu potencial de vitória, né? Então, queridos irmãos, você precisa cuidar do seu autoempoderamento. Você precisa tomar conta, você precisa estar atento a isso. E não declarar palavras contra a sua vitória. Você às vezes abre a boca para dizer: não, eu não vou conseguir. Quando, meu querido irmão, na realidade você deveria dizer assim: olha, pode ser que não tenha dado certo até agora, mas agora vai dar certo. E eu continuo acreditando, eu continuo crendo, e vai dar certo sim, eu vou vencer. Então nós precisamos assumir essa postura, uma postura de autoempoderamento, e você precisa cuidar desse teu autoempoderamento. Quando eu falei naquela vez sobre o autossabotador, que era um ser, né, semi-inteligente, que a psicologia diz que existe dentro de nós, né, e aquele ser, ele tem memória, ele tem uma memória negativa muito forte, e ele fala contra aquilo que, na realidade, a gente poderia vencer em algo, e ele fala contra aquilo, né, a autossabotagem, que não é o que eu estou falando hoje. Mas, da mesma forma, existe também um autoempoderador, né? A gente vê que o salmista, ele diz assim, né? Porque estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Ele estava falando com ele, com alguém, com o seu autoempoderador, com o coração dele próprio, né? E isso aí está no teu subconsciente, né? Nós temos na nossa mente, né, o consciente, que é a memória que nós lidamos com as coisas do dia a dia, né? Temos o pré-consciente, onde nós já vamos lançando ali aquelas memórias que a gente não vai utilizando no nosso dia a dia, e temos o subconsciente, e o nosso cérebro ele usa isso até para economizar energia cerebral, né? Ele lança no subconsciente. Então, meus queridos irmãos, essa memória subconsciente, ela pode ser uma memória que venha a nos trazer, né, um autossabotagem ou um autoempoderamento. E aí você precisa cultivar o teu autoempoderador. Então é como um ser semi-inteligente que está dentro da gente, e a gente conversa, né? E aí você: porque estás abatido, a minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, ele diz, né? Ele começa falando do que aquele autossabotador está falando, e depois vem o autoempoderador, quando ele diz assim: porque estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Ele faz aquela pergunta. E em seguida ele vem um empoderador que diz assim: espera em Deus. E aí ele começa a contar já a sua vitória, dizendo assim: porque um dia o louvarei, a ele meu auxílio e Deus meu. Você precisa assumir essa postura, não é, de autoempoderador. Olha, porque o teu melhor amigo é você mesmo. Bem como também você mesmo pode ser o seu pior inimigo, né? Os próprios filósofos, cientistas, psicólogos, né, eles dizem que o nosso melhor amigo somos nós. E o pior inimigo também podemos ser nós mesmos, se você viver se sabotando. Então você precisa se
empoderar, né? Como Josué e Caleb, né? Onde o povo eles foram encaminhados por Moisés ali na terra prometida, né? E eles foram observar a terra e 8 espias voltaram com um relatório de que não ia dar certo, que tinham gigantes e que os filhos de Anak eles eram muito fortes e que eles iam morrer, iam perecer e tal. E aí Josué e Caleb se levantam, né, se colocam 20% contra os 80%, né? Com aqueles que vieram sabotar, eles vieram com empoderamento, disseram: não, eia, vamos vencer, porque aqueles gigantes para nós são como gafanhotos. O gigante não deixou de ser gigante, né? O gigante não deixou de ser gigante. Só que Josué e Caleb, eles olharam para o gigante e disseram: vocês não são gigantes, vocês são gafanhotos. É como Davi, né? Enquanto estava ali naquele fronte de batalha contra os filisteus, e todo mundo dizendo: não, porque esse Golias, esse gigante, esse não sei o quê. Davi olhou para ele e disse: não, isso não é gigante, né? E o gigante, ele era gigante, irmãos, né? Os filhos de Anak lá, de José e Caleb, continuaram gigantes, né? Mas para eles disseram: não, eles são gafanhotos. Davi, ele disse: não, gigante não, isso aí é um incircunciso. E o meu Deus, o poder do meu Deus, ele tem poder de vencer esse incircunciso, né? Vejam que empoderamento, né? Que coisa maravilhosa ali no coração do rei Davi. Então nós precisamos assumir essa postura. Nós temos muitas vezes, irmãos, em nós, né, quando nós somos criança, e bebê, bem bebê mesmo, assim, até na fase fálica, na fase anal, na fase oral, né, ali, a criança ela adquire uma coisa chamada punção de vida ou punção de morte. Por exemplo, uma criança que ela foi mal desejada pela sua mãe, não é? Até no ato de amamentar ali, aquela mãe, ela ficava ali murmurando e falando, né? É por isso que quando a mãe vai amamentar, ela deve procurar um lugar calmo, um lugar tranquilo, porque aquilo ali, aquele ato com aquela criança ali, vai trazer consequências, queridos irmãos, que vão perdurar por todo o resto da vida daquela criança. É a chamada punção de morte, né? Ou seja, é quando a pessoa ela reage com uma visão sempre distorcida a respeito da vida, ou seja, não vai dar certo, eu vou perder, tudo que vem a pessoa quer brigar, a pessoa quer discutir, né? Isso é punção de morte, e a gente precisa adquirir punção de vida. Não, eu vou vencer, né? Não vai dar certo. Aí vem uma situação, você tem um problema lá no trânsito e você: não, vá na paz, Deus te abençoe. Punção de vida, punção de morte. Não, vai quer brigar, tal. Muitas vezes ocorre problema de alguém morrer até, né, numa briga de trânsito. Isso é punção de vida e punção de morte, queridos. Então, nós precisamos ter punção de vida, né? Eu vou vencer, vai dar certo. Eu acredito no meu Deus, eu acredito na palavra de Deus, né? Eu acredito no potencial que Deus me deu. Então, meus queridos irmãos, nós vivemos nessa guerra dia após dia. E olha, esse campo de batalha do diabo é na tua alma, viu? É no teu coração, a alma, o centro, não é, das nossas vontades, está lá no coração. É um campo de batalha. E quem vive lutando nesse campo de batalha é você, né? O Espírito Santo contra o diabo. E você precisa ser protagonista nessa guerra. E você precisa vencer essa guerra, né? Principalmente dizendo: não, eu acredito, vai dar certo. O diabo, ele quer que você diga assim: não vai dar certo, eu não vou conseguir, né? Punção de morte, autossabotagem, não. Punção de vida, autoempoderamento, vai dar certo, eu vou vencer, né? A Bíblia, ela relata lá em Romanos, no capítulo 12, no verso 2, né? Que a nossa mente, ela é a área mais importante da nossa vida, né? Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias, que ele diz assim, né? E não vos conformeis com esse século, mas renovai-vos, né? Mas transformai-vos. O versículo até deu um parafuso aqui. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Está lá no versículo 2, porque eu ia falando do 1. Mas o 2 ele diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Entendeu?
renovação da vossa mente, transformai-vos, não vos conformeis com isso que está acontecendo com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A tua mente ela tem o poder de se renovar. E se você permitir, nesse campo de batalha, que o diabo ele vença, ou seja, ele tome conta da tua mente, a vontade do diabo é essa, toma conta do teu sentimento, toma conta, né, do teu coração, das tuas decisões. Isso vai interferir na tua saúde, isso vai interferir na tua vida, nas tuas posturas, no teu dia a dia. Tudo isso vai interferir. E o diabo ele quer usar o teu autossabotador, a pulsão de morte. Ele quer usar tudo aquilo que às vezes está enraizado no seu coração e que você precisa se renovar, porque a Bíblia dá essa capacidade da gente se renovar, da gente se transformar, da gente renovar a nossa mente, né? A Bíblia nos dá essa capacidade. Então, a gente precisa lutar contra essa coisa aí. A gente precisa ter sempre na nossa mente, em todas as situações, meus queridos. Na área sentimental, na área financeira, né? No nosso dia a dia, nos relacionamentos, sempre vai dar certo. Tal pessoa vai mudar, né? E tal situação vai reverter, vai dar certo. A gente tem que ter sempre, não é, essa visão. E, queridos, sempre com a consciência lá em 2 Coríntios, né, no capítulo 10, 4 e 5, diz que as armas da nossa milícia, da nossa guerra, não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando em nós os sofismas, não é? Os pensamentos, anulando os pensamentos negativos, armas espirituais, inteligência emocional. Nós precisamos ter essa inteligência, não é, emocional. Eu leio muito sobre isso, é muito interessante e está totalmente aliado com a palavra de Deus. Esse é um dos versículos que fala sobre isso, né? As nossas armas não são carnais, elas são poderosas em Deus para destruir a fortaleza, renovando a nossa mente, como está lá em Romanos, no capítulo 12, 2, né? E anulando os sofismas, os pensamentos de menos-valia, de que você não vai conseguir, de que você vai ser derrotado, de que o inimigo vai vencer, de que fulano é melhor do que você. Tem pessoas que vivem olhando para as outras pessoas sempre, não é, achando as outras pessoas maiores do que elas. E o diabo, ele luta contra você no campo do teu pensamento, né? Sempre colocando pensamentos, né? E se você não evitar, se você não bloquear isso, querido irmão, isso vai criando verdadeiras fortalezas, né? A nossa mente, os neurônios, inclusive a ciência fala que existem na mente das pessoas, né? E o versículo ele fala isso, né? Destruindo, anulando, né? Destruindo fortalezas. E isso é a ciência, né? Eu não sei se você sabe, mas quando você vai construindo, por exemplo, sentimentos de medo, sentimentos de derrota, isso vai construindo os neurônios na tua mente, eles vão se ligando, né, um no outro, né, através de ligações eletromagnéticas, né, o neurônio vai se unindo um ao outro ali e vai criando verdadeiras fortalezas, né, construções de neurônio com neurônio, castelinhos de derrotas, castelinhos de que não vai dar certo, de que você é pequeno, fortalezas na mente, né? Veja como a Bíblia ela se alinha com a ciência, né? Então, é por isso que a ciência ela fala que existem patologias na mente, doenças, construções, existem fortalezas na mente das pessoas, né? Se, por exemplo, o TOC, né? o transtorno obsessivo compulsivo, é algo que é adquirido através de fortalezas que vão, não é, se construindo, e ali a pessoa ela fica presa em um looping, ela entra, vai e volta, vai e volta, vai e volta, e aquilo vira uma enfermidade na mente daquela pessoa, não consegue. Para você tirar, é preciso, não é, que a pessoa que não tem esse conhecimento, ela vai ter que fazer não sei quantas horas de terapia, tratamento, muitos vão tomar remédio, né, e isso pode agravar para um quadro bem pior. Mas a palavra de Deus, ela te dá a possibilidade. E o conhecimento, queridos, ele vai te dar a possibilidade de você vencer. Então você precisa assumir esse autoempoderamento, meus irmãos. E fugindo, né,
dessa doença gerada por esse desbalanceamento de neurotransmissor que vai criando fortalezas na sua mente. Então, a sua mente ela precisa ser sã, você precisa cuidar da sua mente, você precisa cuidar do seu subconsciente, você precisa colocar para dentro palavras, não é, de fortaleza, que vai dar certo, eu vou vencer. Eu não estou aqui pregando, queridos irmãos, uma teologia da prosperidade. Não, eu estou pregando aqui ciência. Eu estou dizendo que você é responsável pela tua alma, você é responsável pelo teu subconsciente, você é responsável pelo teu coração. A Bíblia ela fala lá no Salmo, né, versículo, capítulo 12, ele diz assim, né? Escondi a tua palavra no meu coração. Vejam como isso é algo científico, é algo bíblico, né? Para eu não pecar contra ti. A tua saúde mental, ela é importante. Você tem a capacidade de colocar coisas boas, né? E é como remédios, bálsamos entrando na nossa mente. Nós temos essa capacidade de colocar coisas boas na nossa mente, né? Então, a nossa saúde mental, ela também interfere na saúde do corpo. Você sabe que a maioria das ações do corpo, elas são através de liberação de hormônios, né? Os hormônios eles são liberados em várias partes do nosso corpo, queridos. Então, nós temos esse poder desse controle, não é? Então, queridos, você tem essa escolha. Quando Deus fala isso aqui, né? Quando a Bíblia Sagrada, ela traz essa capacidade lá em Deuteronômio 30, no verso 19, né? Escolhei, pois, a bênção. Bênção que, como eu falei da outra vez, começa com bem. Maldição que começa com mal. Escolha o bem. Eu quero o meu bem. Eu aceito o meu bem. Eu tomo posse do meu bem. E eu rejeito o mal. Tem gente que vive o tempo todo dizendo, não, eu sou doente, porque eu tenho aquilo. Não, se você adoeceu, vá no médico. E se o médico dizer que você vai ficar bom, a doença também é um desses desafios, né? Então, por exemplo, você pode ir no médico e o médico dizer assim, você está doente, eu sei, doutor, que eu estou doente, mas eu vou ficar bom. O que é que eu devo fazer para ficar bom? Vai tomar remédio? Eu vou tomar. Sei lá, atividade física, eu vou fazer. É isso, mas vai dar certo, eu vou vencer. Eu vou ter vitória. Então, queridos irmãos, o cérebro, né? Essa escolha aqui de Deuteronômio 30, a ciência diz que o nosso cérebro, ele tem essa capacidade, não é, de escolha. O pensamento, ele sai do nosso córtex, né, pré-frontal e, queridos irmãos, que essa parte aqui na frente, né, o córtex pré-frontal. Tanto é que tudo que nós vamos fazer no nosso corpo, ele demora um tempo, né? E a ciência diz que são 7 segundos para a gente agir. Então, esse negócio de dizer assim, eu agi sem pensar, não existe. Para agir, você pensa antes, né? A mente consciente, ela pensa e ela projeta para o corpo e aquilo demora um tempinho, é muito rápido, mas demora. Então, o pensamento, ele sai, né, disso daí. Então, toda a nossa ação, ela é decorrente, meus irmãos, de uma decisão. Antes a gente tem que decidir, queridos. E aí é de onde vem essa escolha, né, de agir. Mateus, capítulo 12, versículo 34, diz que a boca fala do que o coração está cheio. E aí, veja, se você tiver com o coração cheio de sentimentos de derrota, né, de um coração poluído de coisas ruins, essa tua decisão, ela vai vir o quê? Então você colocou um monte de coisa lá no teu subconsciente, você recheou o teu subconsciente de coisas ruins. Na hora de tomar uma decisão vai vir o quê? Coisa ruim, meu querido. Então você precisa administrar, você precisa, não é, cuidar. Então, existem 2 neurocientistas que escreveram acerca do valor do livre-arbítrio, né? O valor do livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a capacidade de escolher, justamente isso aqui, né? Escolhe, pois, a bênção. Livre-arbítrio. Você pode escolher entre a bênção e a maldição, né? Conforme está escrito aqui no texto de Deuteronômio. 2 neurocientistas estudaram, foi o Kathleen Vosch e o Jonathan Schuller, né? E existe aquela questão do determinismo, né? Quando a pessoa diz assim, eu sou assim, né? Então, quando a pessoa diz assim, né,
eu sou assim, ou seja, o predestinado, né? Que é o predestinado. A predestinação. A pessoa diz, eu sou assim e eu já vim assim desse jeito e isso é o determinismo. Isso faz com que a pessoa ela se torne irresponsável pelas suas ações, porque ela diz assim, eu já estou predestinado, então não tem como mudar. Isso não tem como mudar porque já está predestinado antes, né? Isso aí vem da questão, né, que vai até de encontro, né, ao livre-arbítrio. E aí o livre-arbítrio ele diz assim, olha, eu sou livre, eu tenho a capacidade de escolha, né? Eu tenho a capacidade de escolha, isso está totalmente alinhado com a Bíblia, e eu sou responsável pelas minhas atitudes. Está totalmente alinhado com a palavra de Deus, conforme nós vimos, e está totalmente alinhado com a ciência também, né? Nós temos essa capacidade de escolha. Então, Eclesiastes 7:29 diz que Deus fez o homem reto, né? Mas o homem se meteu, né? Ele fala assim, né? Mais ou menos assim, Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitos problemas, né? O homem escolheu muitos problemas, essa capacidade de escolha. Deus fez o homem reto, Deus fez o homem abençoado, Deus fez o homem reto, um caminho reto, aquele caminho que vai para frente. Mas o homem se meteu, né, em muitos outros caminhos e muitas escolhas equivocadas. É isso que acontece, né, no dia a dia. Então, queridos irmãos, as nossas escolhas, as mais escolhas, como eu falei, elas começam a adquirir, não é, um espaço físico de ligações neuronais no cérebro, estruturas físicas viciadas no subconsciente, né, aquilo que a Bíblia chama de fortaleza, como eu